Sem o Pedro que fez falta. Bom, o Pedro é um jogador que tem muita qualidade, né? Mas pro que o jogo estava pedindo ontem de ter um jogador de referência para segurar ali a marcação, para gerar espaço para outros e para também ter oportunidades de finalização, sem o Pedro, o Flamengo fica muito sem essa opção. Tem o Juninho, que depois entrou. E aí, rapaziada? Vamos ver por que foi bom o Flamengo perder pro Santos? Isso mesmo que você ouviu. Bora analisar os pontos que ficaram evidentes, o que precisa mudar e o que finalmente ficou escancarado com essa derrota. Se liga no vídeo... Mais, né? Não tá o Mas é exatamente, não tem... Bom, a gente tem que ver como é que vai ser a semana do Pedro, né? Porque o Pedro são duas, né? Já deve estar treinando muito forte. Já deve estar treinando muito forte. Tem que ver como que vai ser avaliada essa semana pelo técnico Felipe Luiz, se vai ter uma conversa entre os dois, né? Todo dia a gente dá uma acompanhada nos bastidores para ver. Por enquanto tá tudo normal, tá treinando. Existe a expectativa para que ele volte a ser relacionado com o Fluminense. Felipe ontem não quis nem falar sobre o assunto Pedro. Eu acho até que ele errou. Porque era uma pergunta pertinente pelo jogo. Eu entendo, mas sabe o que acontece também? Assim, da parte do Felipe não tem nenhuma novidade. Porque o Pedro não falou com ele. A notícia que se tem é que o Pedro falou com os jogadores. Eu não cito o problema. E que falou com a torcida. Até porque a pergunta não foi feita diretamente. Uma pergunta que eu faria na coletiva, assim... Você se arrependeu um pouco de ter prescindido de um jogador com o poder de decisão dele hoje? Um jogo que você teve volume no final do jogo e não teve incisividade? Não, mas aí também deu pra entender por que... Porque é muito simples. Mas se a gente só for considerar a questão da indisciplina, o assunto tá resolvido, acabou. Mas o outro lado da indisciplina, você abre mão de um jogador que é muito forte. Mas o outro lado de você permitir a indisciplina é você então poder perder os outros jogadores que vão falar, beleza, então se eu me comportar igual o cara aqui, mas eu também vou estar sendo relacionado. Mas a pergunta de ontem, eu entendo o que o Henrique tá falando, a pergunta de ontem é relacionada ao jogo, independente do que ele fez de parte disciplinar, não treinou e tal. Mas dentro do jogo, o Flamengo entrou 82 vezes no último terço. Finalizou 5, ou seja, faltou a referência que era o Pedro. Falando de parte tática. Eu não vou falar sobre o Pedro. Não, vai falar, porque é o número 9. É o número 9 do teu time, é o número 9 da seleção brasileira, recém-convocado. Então, a gente precisa falar sobre ele. A indisciplina dele, beleza, já falou no jogo passado. Mas, taticamente, você precisa responder. É isso. Porque é um jogador do elenco. Eu não tô questionando a sua decisão. Tô questionando como é que você vai resolver seu time sem o melhor cara do último terço que você tem. Que você tirou. Não, aí beleza. Essa pergunta sobre como você vai resolver sem o Pedro. Isso, beleza. Que aí não é falar sobre o Pedro. É falar sobre, taticamente, o que ele vai fazer no time. Porque o que eu tô querendo dizer, assim... não adianta ficar como quem diz assim, olha lá, o Felipe Luiz abriu mão do Pedro. Porque, gente, eu acho que às vezes a gente passa muita mão na cabeça de jogador na hora que o jogador erra. Porque a gente, imprensa, não tá conseguindo acompanhar. Então, mas isso só pra completar. A gente não acompanha treino, certo? Você veio de uma época que se acompanhava treino. Se você acompanhasse treino, o Pedro talvez não teria tido esse nível de descompromisso, porque ele ia saber que a imprensa ia estar lá noticiando. Ainda mais se houve deboche, como é a palavra que o Felipe Luiz usa. Né? Deboche é uma coisa muito desrespeitosa. A gente ia pegar na câmera. Você ia pegar na câmera, você ia mostrar e ia ficar feio na torcida. Hoje não tem isso. Então, assim, o Felipe usa de um artifício, que é falar sobre, porque para ver se o cara, né, se liga que ele não pode se comportar dessa maneira, porque talvez só deixando fora da lista de relacionados ele não tá entendendo o recado. Olha, ele tá se comportando dessa maneira, vocês estão entendendo por que ele não tá jogando? E aí, cara, eu acho que a cobrança tem que ser sim em cima do jogador, porque quando ele não pede desculpas e ele apenas coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Eu tô agindo assim porque a diretoria aqui errou. A nota dele, pra mim, é uma coisa... Eu tô assim porque o Felipe Luiz foi desrespeitoso. A comissão me expôs. Quem se expôs foi você quando você parou de treinar, cara. Entendeu? Eu acho que a gente precisa, e eu tô falando assim, todos nós aqui, a gente sempre fala quando rola nota de pedido de desculpa sem ser pedido de desculpa, sabe? Aquela coisa de, quem conhece sabe, veja bem, não sei o quê, vocês me interpretaram mal. Gente, pedir desculpa é super importante, sabe? Errou? Olha, fala assim, fiz besteira, desculpa. Acho que todos nós erramos. Já erramos na vida e a gente tem que pegar e ter a personalidade suficiente para falar, a gente errou. Eu acho que o Pedro ainda eu não vi nas manifestações dele algo falando assim, eu errei. Não, a gente tá de acordo nisso. É que eu acho que você caiu nessa armatilha, que a gente debatia isso até fora do ar, sobre... Legal, eu acho que o Felipe Luiz teve toda a razão e expôs o motivo de não relacionar. Mas quando faltar
quando perder, não teria feito o que o Felipe fez de jeito nenhum, publicamente. Então, mas aí que tá, não pode cair nessa armadilha. Pô, fez falta no jogo. Tá, fez falta no jogo. Mas e por que ele não tá no jogo? Tem uma razão. Então também não se pode cair... Em 3 dias não vai mudar o que ele pensa. Mas em 3 dias não vai mudar o que o Felipe pensa. Em 3 dias o Pedro não vai conseguir entregar o que ele queria que entregasse. Não, mas eu acho que depende da postura. Pois é, rapaziada. A derrota dói. A gente sabe disso. Mas olha só. Se tem uma hora boa pra cair, é agora. Esse tropeço escancarou o que vinha sendo maquiado pelas vitórias apertadas. Marcação frouxa. Lerdeza na recomposição. Falta de intensidade no meio de campo. Tudo isso veio à tona. E sabe o que é melhor? Veio antes de uma fase decisiva. Imagina se isso acontece numa semifinal de Copa do Brasil ou Libertadores. E tem mais. O Felipe Luiz, na coletiva, deixou claro que tá vendo mudanças. E quando ele fala, é porque tem coisa acontecendo. Ele disse que a postura precisa mudar. Isso mostra que a derrota mexeu com o vestiário. O Flamengo não pode baixar a guarda, irmão. O campeonato não perdoa. Essa liderança não tá garantida. Perder agora foi um sinal de alerta. É como um soco no primeiro round. Você acorda, levanta a guarda e entende que precisa lutar de verdade. Essa derrota foi o choque que o elenco precisava. A zona de conforto acabou. Agora é correr mais. Pressionar mais. Ser Flamengo de verdade. Porque o nome Flamengo sozinho, irmão, não ganha jogo. Então bora olhar pro lado positivo. Perder agora pode significar vencer lá na frente, desde que aprenda com a queda. A torcida tá no direito de cobrar, mas também de acordar junto. Porque o Flamengo nasceu pra ser campeão, não pra dormir com a liderança no colo e perder ela de bobeira.